Olá, meus amigos. Eu sou Luciano Nobre Frasson, professor de Teologia Bíblica do Antigo Testamento, professor de Teologia Bíblica do Novo Testamento, professor de História da Teologia e professor de Teologia Sistemática no Instituto Impulsione Seu Futuro do curso Vida Plena. Muito bem, tenho livros escritos, tenho cursos online também, e tenho artigos acadêmicos também escritos. O que eu quero falar hoje aqui para vocês é sobre o problema do mal. Muito bem. A pergunta que geralmente vem em mente é a seguinte: quem criou o mal? Foi Deus? Foi Satanás? Foi o homem através da queda? Então, esta é uma pergunta relacionada à apologética, ou seja, uma forma de tentar entender de onde surgiu o mal. A apologética nada mais é que a defesa do cristianismo, no sentido de averiguar que Deus não criou o mal. Muito bem, se Deus não criou o mal, como entendermos essa questão da origem do mal no universo, sendo que Deus ele é amor? Muito bem, vamos para algumas considerações. Eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, se Deus é absolutamente bom, então por que o mal existe? Olha bem, se Deus ele é 100% bom, ou seja, absoluto, por que o mal existe? Como que um Deus perfeito, eterno, onipotente, onipresente, onisciente e 100% bom vai permitir a entrada do mal no mundo? Muito bem. Então, o primeiro ponto é essa. Se Deus é absolutamente bom, então por que o mal existe? Vamos entender o segundo passo, então. O mal passou a existir por meio da queda do homem, pois o mal procede do livre-arbítrio. Portanto, o ser humano é responsável pela existência do mal. Muito bem, Deus capacitou os nossos pais, Adão e Eva, a escolherem entre comer a árvore do conhecimento do bem e do mal ou não, porque Deus chegou para Adão e Eva e falou: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se comeres, certamente morrerás. Então, ele deu um livre-arbítrio naquele momento para Adão e Eva, ou seja, Adão e Eva não eram robôs. Eles eram humanos que tinham a liberdade de escolha, isso antes da queda. Obviamente que com a queda de Adão e Eva, através de suas desobediências em relação ao mandamento de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo e do pecado a morte. Então, o mal. Agora eu pergunto, o mal em si, ele já existia antes mesmo de Deus ordenar para Adão e Eva de não comer do conhecimento da árvore do bem e do mal. Por que eu falo isto? Simples. Satanás já estava ali no Éden, contribuindo para que Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, daquele fruto, que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o mal já existia, porque Deus já tinha separado a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o mal já tinha surgido através de Satanás. Obviamente que o pecado se relaciona à queda do homem, através da sua desobediência. Outra coisa, o mal procede pelo fato das pessoas não viverem em amor, tanto em relação a Deus como ao próximo. Então, isso é óbvio, Através da queda do homem, o pecado entrou no mundo e aí as pessoas não são 100% santas. Apenas Jesus não conheceu o pecado. Tirando Jesus, todos nós somos concebidos enquanto zigoto, e desde o zigoto até a fase adulta,
e o envelhecimento e a morte, nós somos concebidos com pecado. O ser humano que é egoísta e ganancioso comete o pecado gerando o mal. Então, o pecado é o mal em si, né? Muito bem. Agora eu quero ler outra coisa aqui para vocês aqui, né? O termo teodiceia. O termo odisseia é um termo grego. Theo significa Deus, certo? E diceia significa justiça. Então, estamos relacionando a justiça de Deus em relação ao mal. Então, o termo teodiceia vem de duas palavras gregas, theos, Deus, e dik, justiça. E está relacionada com a justificação da bondade de Deus em face ao mal que existe no mundo. Ou seja, é a tentativa de explicar, né, de forma lógica a existência do mal em um universo que foi criado e governado por um Deus totalmente bom. Então, existem alguns argumentos aqui importantes para lermos aqui, para vocês compreenderem. O primeiro argumento é esse daqui. Deus é absolutamente perfeito. Deus criou apenas criaturas perfeitas. Satanás era perfeito antes da queda. Do mesmo modo, antes da queda, Adão e Eva eram perfeitos, sem pecado. Uma das perfeições que Deus concedeu a algumas dessas criaturas foi o poder do livre-arbítrio. Algumas dessas criaturas escolheram livremente fazer o mal. Portanto, uma criatura perfeita causou o mal. Biblicamente falando, né? Adão e Eva foram os responsáveis pela entrada do mal na vida humana, enquanto que Satanás foi a criatura que permitiu a entrada do mal no universo. Porque Satanás antecede a criação de Adão e Eva. Outro argumento. Deus é o criador perfeito de todas as coisas. Tudo que Deus faz é perfeito. Uma das coisas perfeitas que Deus criou foram as criaturas livres. Satanás, né? Que até então não existia o mal, os anjos no caso, né? Adão e Eva. Sem a livre escolha das criaturas, nem o bem nem o mal poderia ser escolhido, porque não teria livre-arbítrio. Seríamos robôs, certo? O homem tem a liberdade de escolher o bem, assim como o homem tem igualmente a liberdade de escolher o mal. O livre-arbítrio do homem, isto é, Adão, o homem perfeito, é a causa do mal, pois o homem, através de sua liberdade, escolheu o mal. O mal surgiu através do que era perfeito, isto é, por meio de Adão, o homem perfeito, através do seu livre-arbítrio. Então, muito bem. Você imagina só Deus criando o universo lá no princípio, no ex nihilo, um termo latim, né? No início. Obviamente que lá no princípio ele criou o universo. Obviamente que Satanás, que até então não era o adversário de Deus, foi criado perfeito. Mas lá na antiguidade, antes mesmo da criação de Adão e Eva, talvez antes mesmo da criação do planeta Terra, ou do sistema solar, ou até mesmo antes da criação do tempo, ou talvez de alguma teoria, como por exemplo a teoria do Big Bang, que é aceito por muitos evolucionistas e também criacionistas, né? Por que não a entrada do mal no mundo através da rejeição de Satanás em relação aos princípios de Deus? E aí, o pecado ele surgiu aqui na Terra através da criação de Adão e Eva, porque Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva, e eles desobedeceram os mandamentos de Deus, e aí através da desobediência entrou o quê? O pecado, que gera morte. Mas o mal já existia porque Satanás já tinha criado o mal no mundo. É por isso que Deus chega para Adão e Eva e fala lá em Gênesis, capítulo 2, dizendo, né, o capítulo 2 e depois o capítulo 3, enfim, os primeiros capítulos de Gênesis, o início da Bíblia, dizendo: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se comeres certamente morrerás. Então Deus, quando ele realizou esse mandamento para Adão e Eva, já era um fato de que o diabo, que já estava ali no jardim do Éden, tentando persuadir através do ponto fraco que era Eva, né? Mas o responsável por Eva era Adão. Então já estava ali acontecendo esses fatos concretos em que o diabo, Satanás, a serpente, tal como lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, afirma, lá já estava
contribuindo para a entrada do pecado do mundo e que do pecado gera a morte para o ser material, que é o homem, que Deus criou, porque os anjos são seres espirituais, eles não morrem, ok? Então é isto, né? É um vídeo rápido de poucos minutos, apenas para termos uma noção da questão do problema do mal. Talvez muitos não concordam com minha forma de expressar aqui sobre o problema do mal, talvez tenhamos pontos de vista diferentes, e isso é lógico, nós realmente sabemos disso. Eu, como professor de teologia, sei disso, tenho vários alunos, durante muitos anos que eu sou professor, mas eu defendo essa tese. Mas é lógico que nós temos outras teorias, mas essa é a teoria mais aceita pela ortodoxia, pela igreja protestante, pela igreja católica, pelas igrejas ditas evangélicas, pelos teólogos relacionados ao catolicismo e ao evangelicalismo também, enfim, talvez alguns teólogos liberais, né, teólogos independentes tenham pontos de vista diferentes, filósofos também têm pontos de vista diferentes. Isso é normal dentro do tema teologia, por exemplo, né, que é o que nós estamos passando aqui para vocês, relacionado à apologética. Mas esse vídeo eu sigo essa visão, obviamente que cada um tem o seu ponto de vista, e é lógico que eu respeito todos os pontos de vista, e esse assunto, por exemplo, tem no meu livro de teologia sistemática, esse livro aqui que eu escrevi, tá? Os Fundamentos da Teologia Sistemática, que foi lançado pela editora AD Santos no ano de 2018. E eu sou escritor de outros livros também, eu tenho cursos também, né? Inclusive aqui no YouTube, no canal do YouTube, vocês podem ver as minhas aulas lá no playlist, o assunto de teologia sistemática, são 15 aulas, né? Para vocês poderem assistir vários temas relacionados à teologia sistemática, ok? Um abraço a todos, é isso aí, obrigado pela atenção, amém.